certinho. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Que Jesus possa nos inspirar, nos auxiliar, nos abençoar e trazer para cada um de nós aquilo que nós estamos mais necessitados na noite de hoje. Como todos já sabem, toda quarta-feira nós temos selecionado um versículo do Novo Testamento, de um dos 4 evangelhos, e esse versículo é comentado por Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida. Então, cada semana nós fazemos estudo de um novo versículo. Desligou. Oi. Desligar e ligar de novo, não, sempre funciona. Está com uma vontade. Oi, voltou. Então, na noite de hoje, nós estamos estudando um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, chamado Estima do Mundo. E dessa vez foi interessante porque, ao invés de pegar todo o versículo, Emmanuel pega apenas uma frase. Esse versículo ele é composto por 2 frases e Emmanuel separa e faz o comentário de apenas uma. Mas para ficar mais didático, porque às vezes nem todos têm esse contato com o Evangelho, conhecem a passagem, nós vamos fazer o comentário das 2 frases, do versículo todo, embora o texto seja referente a apenas um dos 2 versículos. E o da noite de hoje seria: se ao Senhor da casa chamaram Beelzebu, quanto mais aos membros da casa dele. Seria apenas esse versículo. Mas para a gente entender todo o contexto, para a gente entender o que esse ensinamento quer realmente trazer para a gente, é importante que a gente comente que essa passagem foi dita num momento muito especial. Ela foi dita por Jesus para os seus apóstolos, no momento em que eles passavam de discípulos, de aprendizes, para apóstolo. Qual que é a diferença? O discípulo é aquele que segue, que aprende. O apóstolo é aquele que tem autoridade para falar. É aquele que representa, é aquele que age em nome de alguém, do seu mestre. E nesse momento, Jesus estava dando aos seus discípulos a autoridade para agirem como apóstolos. Então ele faz esse comentário ao final de uma série de instruções que ele vai passar para os seus discípulos. Então primeiro nós vamos comentar essas instruções, para depois a gente voltar na frase que deu origem ao texto da noite de hoje. A primeira coisa é a gente entender que aqueles 12 apóstolos que foram nomeados ali por Mateus no seu evangelho, um pouco antes desse recorte que eu fiz do capítulo 10, Mateus cita os 12 e cita também o fato que Jesus estava enviando esses 12 para pregar a palavra. E Jesus diz que eles deveriam dizer que o reino de Deus estava próximo e que as pessoas deveriam se preparar para esse reino. Então ali era uma tarefa muito delicada, que não poderia ser realizada por qualquer um. Porque na esfera de ação de Jesus, nós vemos 3 públicos. Nós vemos os discípulos, que seríamos todos nós que estamos aqui hoje, buscando aprender com a palavra de Jesus. Aprender com os seus ensinamentos. Esses são os discípulos. Haviam os apóstolos, que eram aqueles que já tinham autoridade
para falar e representar Jesus, e havia a multidão, que eram todos aqueles que às vezes buscavam Jesus na qualidade de necessitados ou na qualidade de perseguidores em algumas situações. Então eram esses três públicos. E a tarefa que seria concedida não poderia ser para qualquer um. Então esses discípulos foram preparados. Só que antes de saírem nessa viagem para pregar o Evangelho, Jesus faz para eles uma série de recomendações, já preparando o espírito desses tarefeiros, desses apóstolos missionários, para aquela tarefa que não seria fácil. Então ele diz aonde eles deveriam ir, primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel, ou seja, não era para eles saírem do território da nação deles. Primeiramente, eles deveriam pregar para o povo de Israel, que era o povo que estava mais próximo da cultura, mais próximo, através da prática das leis de Moisés, daquilo que Jesus queria ensinar. Então, teoricamente, o público estava um pouco mais preparado, porque eram os judeus da casa de Israel. E ele recomenda o que eles deveriam dizer. É chegado o reino dos céus. Era isso. E Jesus lhe concede a autoridade para curar os enfermos, para limpar os leprosos, para ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. E diz que todas essas faculdades que eles estavam recebendo, todo esse poder deveria ser dado de graça, pois que eles estavam recebendo isso de graça. Então, ali naquele momento, meio que sem entender como isso se daria, esses 12 apóstolos estavam recebendo o poder de executar tudo aquilo que Jesus já tinha executado diante deles, que agora seria feito através deles. Eles seriam os instrumentos de Jesus e espalhados por cada canto da casa de Israel. E ele segue nas recomendações. Ele diz para que eles não levassem nem ouro, nem prata, nem cobre, nada nas suas bolsas e nos seus cintos. Então imagina o medo, a insegurança, a dificuldade de iniciar uma tarefa sem você saber se você teria o que comer no dia seguinte, se te aceitariam e te hospedariam, sem você saber o que seria de você amanhã. Eles partem assim, como filhos da providência divina, sem absolutamente nenhuma provisão. Não levavam nenhuma roupa extra, ele coloca nem alforjes, nem 2 túnicas, nem 2 alparcas. Então eles iam com a roupa do corpo, sem um manto para proteger do frio, sem uma sandália extra para proteger os pés, sem nada. E ele completa, porque aquele operário, aquele que trabalha em nome do Senhor, é digno do seu alimento. Então que eles pudessem partir despreocupados, porque se Deus proveu o alimento para as aves, proveria para eles também, que são muito mais importantes do que as aves. Agora nós, se nos imaginarmos no lugar desses apóstolos, será que teríamos essa coragem de partir assim, sem nenhuma provisão, sem nenhuma segurança, apenas com a confiança em Deus, sem levarmos nada no nosso bolso? É realmente uma demonstração de profunda fé e profunda confiança em Deus. E era isso que eles iam demonstrar pelo caminho a todas as pessoas que lhe aparecessem, para serem curadas,
para serem abençoadas, alimentadas. Todo aquele que trabalha para o Pai, ou para o Filho, nesse caso, que estavam trabalhando para Jesus, ele é reconhecido, recompensado pelo Pai. Então não haveria de lhes faltar nada. Mas eles já saem com todas essas instruções, bem cientes daquilo que deveria acontecer com eles. E Jesus prossegue preparando o Espírito para as dificuldades do caminho. Então ele preparava todos aqueles 12, sabendo sim que eles haveriam de encontrar obstáculos, que haveriam de sofrer perseguições, que haveriam de ser mal compreendidos, expulsos, confundidos com feiticeiros, mas também dando-lhes a certeza de que o Pai estaria ao lado deles e que o próprio Jesus iria atuar por meio da mediunidade daqueles 12 apóstolos. Mas ele diz assim: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas sinagogas. E odiados de todos serei por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, todo esse discurso é feito na intimidade de Jesus com aqueles 12 apóstolos. Eles são avisados que tudo isso poderia acontecer. E se nós olharmos para a nossa trajetória, nós podemos perceber que em muitos momentos, quando nós nos sentimos, às vezes, impelidos a começar o trabalho, a começar um auxílio, uma forma de desempenhar uma função sagrada, uma função que vai beneficiar os outros, nós às vezes nos vemos sendo perseguidos. Sempre tem aquele que não compreende o nosso despreendimento, que às vezes levanta falso testemunho. Ah, mas deve estar ganhando alguma coisa em troca. Ah, mas você está fazendo essa tarefa, algum benefício está levando por trás. Está querendo aparecer para os outros. Está querendo mostrar uma coisa que não é. Nós sofremos todos os tipos de perseguição. Às vezes não é uma perseguição aparente, é uma perseguição velada. Às vezes é uma perseguição espiritual. Quantas vezes nós, às vezes, programamos a nossa vinda à casa espírita, programamos iniciar um curso, aprender, fazer leituras, estudos em grupo, e naquele momento de sair de casa acontece algo que nos impede. São as pequenas perseguições que sofremos, mas se não tivermos a perseverança, a persistência, o trabalho de Jesus nunca vai ser concluído. E não falo só do trabalho externo, do auxílio e da assistência que nós devemos prestar aos outros. Eu falo principalmente do trabalho interno. Daquele momento em que nós tiramos para nós, para virmos estudar, para virmos buscar conhecimento, buscar o autoconhecimento, o melhoramento, o aperfeiçoamento íntimo. Em todos esses trabalhos, nós vamos encontrar algum desses obstáculos. Sejam obstáculos palpáveis, obstáculos do plano material, ou obstáculos invisíveis, criados por irmãos nossos no plano espiritual que ainda não compreendem a necessidade de progredir. Então aqui nós chegamos no ponto em que Jesus faz esse comentário aos seus discípulos. Basta para um discípulo tornar-se como seu mestre e ao servo tornar-se como seu Senhor. Olha como é profunda essa fala.
Por isso eu fiz questão de agregá-la à frase que é o tema da noite de hoje. Porque dizer basta para o discípulo tornar-se como seu mestre e para o servo tornar-se como seu senhor, significa que a única coisa que é necessária, essencial, fundamental na nossa existência é procurar nos tornarmos o mais parecido possível com o nosso mestre. É a única coisa. Só isso basta. E ele continua: se ao senhor da casa chamaram Beelzebul, quanto mais aos membros da casa dele. E essa frase pode causar um pouquinho de estranheza, porque nós às vezes associamos essa palavra Beelzebul a coisas que nós não compreendemos, ou às vezes pelo fato de a maioria personificar isso como o diabo, o demônio, algo ruim. Na verdade, esse Beelzebul que ele trata aqui era um deus pagão, era um deus que era cultuado pelo povo filisteu. Só que ele era conhecido entre os filisteus como o príncipe dos maus espíritos. Aqueles espíritos mais endurecidos, mais rebeldes. Ele era o deus desses espíritos. Então, se a gente fazendo uma tradução mais literal, a gente pode pegar essa palavra, Beelzebul, como sendo o Deus Senhor da habitação dos maus espíritos, o Senhor da casa dos maus espíritos. Então, se ao Mestre Jesus, que é o Senhor da casa, chamaram Beelzebul e chamaram Jesus de muitas coisas, de embusteiro, feiticeiro e uma série de outras, mistificador, ele queria avisar aqueles apóstolos que estavam partindo nessa missão que o mesmo poderia acontecer com eles. Se ao Senhor da casa chamaram assim, quanto mais aos seus servos, aos membros da casa dele, o que deveriam esperar? Que com eles fosse diferente? Eu sublinhei uma outra palavra, que é o tornar-se como o seu mestre. Tornar-se como Jesus deve ser a meta de cada um de nós. E se nós formos olhar a vida de Jesus, nós podemos destacar uma característica fundamental que o torna tudo o que ele é: a obediência. Jesus, acima de tudo, obedece a todos os desígnios de Deus. Quando Jesus ora, seja feita a tua vontade, ele realmente aceita a vontade do Pai. Quantas vezes na nossa vida nós, ao deitarmos, resolvemos rezar um Pai Nosso e a gente diz: Senhor, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. E no final da oração: Senhor, me ajuda a passar no concurso, Senhor, me ajuda a trocar de emprego, Senhor, preciso de reformar minha casa, Senhor, cuida do meu filho. Está sendo feita a vontade de Deus? Nós estamos nos entregando nas mãos dele para que ele conduza e para que ele faça aquilo que é melhor para nós? Será que nós estamos prestando atenção naquilo que nós estamos realmente pedindo? Porque são pedidos, muitas vezes, tão limitados ao círculo material. Será que no final do nosso Pai Nosso nós pedimos: Senhor, dai-me mais coragem para enfrentar os desafios, dai-me força, aumenta a minha fé, conduz os meus passos, escolha por mim.
vá à minha frente. E será que se Ele for à frente, a gente tem a coragem de seguir? Porque os caminhos que Ele traça não são os mais agradáveis. Mas nós vamos explicar o porquê esses caminhos não são dos mais agradáveis. No livro Sentinela da Luz, existe um capítulo chamado Seja Feita a Divina Vontade. Esse livro foi escrito por Emmanuel. E é um livro pequenininho, mas assim, com cada lição mais bela do que a outra. E Emmanuel começa esse capítulo dizendo para a gente não se afligir, pedindo o céu aquilo que não é necessário para a gente, aquilo que realmente não é essencial na nossa caminhada. Porque às vezes pedimos e ficamos naquela aflição, aguardando, porque nós nos julgamos merecedores. E às vezes realmente somos merecedores, mas aquilo que nós estamos pedindo pode não ser o que é melhor para a gente. Não significa que o fato de não estarmos recebendo o que estamos pedindo é porque nós não merecemos. Não, é porque às vezes o plano para a gente é maior ou é diferente daquilo. Porque de repente, se nós estamos pedindo um novo emprego, uma mudança de cidade, pode acarretar o afastamento do nosso planejamento reencarnatório. Pode ser que nós nos afastemos daqueles com quem nós temos que conviver. Então, uma série de consequências podem ocorrer através de uma simples escolha. E Emmanuel continua. Primeiro ele fala para a gente não se afligir. E depois ele diz que a vontade divina vai nos oferecer, vai nos endereçar a cada dia diversas concessões que vão representar a provisão de recursos que são imprescindíveis ao nosso enriquecimento real. É como se cada dia a providência divina preparasse uma sacolinha e entregasse na nossa mão dizendo: aqui está tudo o que você precisa para o dia de hoje. Todos os recursos. E sabem qual é o conteúdo da sacolinha? Emmanuel vai contar para a gente. Essa provisão aparece quase todas em forma de trabalho, que nos pede pequenos sacrifícios. Ou seja, o que tem dentro da nossa sacolinha é trabalho, na forma de sacrifício. E eu aprendi uma coisa essa semana que eu achei muito interessante. Sabe o que significa a palavra sacrifício? Ela é uma união de duas coisas. Se a gente for pegar da origem dela, ela é sacro ofício, trabalho sagrado. Sabe por que é trabalho sagrado? Porque sacrifício só é feito por aquele que ama. Aquele que não ama não é capaz de fazer sacrifício, a não ser que esteja recebendo algo em troca. Porque se nós temos um filho e precisamos acordar de madrugada 3, 4 vezes para amamentá-lo, para trocá-lo, para acalentar, porque às vezes ele está chorando, nós estamos fazendo um sacrifício, porque nem sempre é fácil sair de madrugada da cama para atender a um filho que chora, mas nós fazemos esse sacrifício por amor. Mas se eu for ali na rua e falar assim: você pode cuidar do meu filho hoje de madrugada, porque eu estou muito cansada. Talvez a gente vai achar alguém que cuide, mas nós vamos ter que pagar a essa pessoa.
para cuidar do nosso filho ou para cuidar de um idoso. Ele está fazendo sacrifício? Não, ele está tendo retorno financeiro. Sacrifício mesmo só faz aquele que ama. Hoje, nós estamos ainda muito restritos no nosso campo de amor. Hoje a gente só consegue fazer sacrifício para aqueles que estão diretamente ligados ao nosso coração. Um pai, uma mãe, um filho, um irmão. Mas se nós vemos um estranho na rua, absolutamente estranho, e precisarmos levá-lo para casa, passar a noite acordado, cuidando das suas feridas, da sua doença, será que nós estamos já dispostos a fazer esse sacrifício? Eu vou passar a noite toda acordada, cuidando de alguém que eu nunca vi na vida, e amanhã eu tenho que acordar cedo para trabalhar, um dia inteiro. Será que eu sou capaz? É isso que espíritos que aprenderam a amar são capazes de fazer. Não fazem por sacrifício, fazem por amor. E um dia nós também vamos conseguir. Mas voltando exclusivamente para essa frase, que é o tema central do estudo de hoje: se ao senhor da casa chamaram Beelzebul, quanto mais aos membros da casa dele. Eu disse que ia comentar por que a vida de Jesus foi tão difícil. Jesus veio ser exemplo. E para ser exemplo, ele precisou passar por tudo o que nós podemos passar numa existência, num planeta de provas e expiação. Tudo de ruim que pode vir a acontecer a mim, a você, ao seu parente, a um conhecido, tudo Jesus passou. E Emmanuel vem, em um outro livrinho, trazer para a gente a reação que Jesus teve em cada situação, que é para a gente tentar, no máximo das nossas forças, copiar. Jesus, ao ser repelido, desculpava. Quando sofria uma ironia, ironizado, ele compreendia a ignorância daquele que feria com as palavras. Desprezado, ele auxiliava sempre. Aprisionado sem razão, não recorreu à justiça. Emmanuel tem uma frase em um outro livro que ele diz assim: no direito, abra mão. Quão difícil é para a gente. Se nós achamos que estamos no nosso direito, nós fazemos questão de correr atrás para que aquilo seja feito de acordo com aquilo que a gente quer e tem direito. Nós fazemos questão que os outros saibam que nós somos injustiçados. Jesus não. Apesar de não ter nenhum motivo para sofrer o que sofreu, as injustiças que sofreu, ele sequer ergueu a voz para se defender, porque ele sabia do tamanho da ruína que haveria, do abismo que havia entre ele e aqueles que o acusavam. O tamanho da ignorância que não ia permitir que os outros compreendessem nenhum dos seus argumentos ou dos seus ensinamentos. Então ele apenas se calou. Quando espancado, ele abençoou os próprios verdugos. Quando foi escarnecido, orou em silêncio, pedindo ao céu a
paz dos perseguidores. Jesus foi coroado com espinhos. Jesus foi coberto com um manto. Foi colocada em suas mãos uma cana. Tudo como forma de humilhá-lo, de escarnecer, de zombar da sua figura. No entanto, ele manteve a posição de silêncio, orando por aqueles que estavam tão equivocados. Quando foi condenado à morte sem culpa, ele esqueceu a suprema afronta e, içado à cruz entre os salteadores, estendeu o perdão puro e simples. Esse é o roteiro que a gente sempre fala. Jesus deixou o roteiro da manjedoura ao Calvário. Que roteiro? Esse aí. Porque nós estamos sujeitos a sofrer tudo isso. Injustiça, incompreensão da família, ironia por causa de nossas opiniões. Tudo isso nós estamos sujeitos. Nós podemos ser repelidos. Aqueles que nós julgamos ser nossos amigos podem nos virar as costas no momento que às vezes a gente vai estar mais necessitado. Tudo isso Jesus sofreu. Para quê? Para que a gente não tenha desculpa, para que a gente não venha a tentar fazer de forma errada quando a gente se vê em uma dessas situações, porque Ele já ensinou a forma certa. Agora é fácil. Se fosse fácil, nós não estaríamos aqui hoje, 2000 anos depois. Quantas encarnações a gente já deve ter tido nesse intervalo, desde que Jesus nos mostrou isso até hoje? A gente tem consciência que não é fácil. Mas nós temos que ter em mente que esse é o nosso objetivo. Nós temos que ter em mente que diante dessas dificuldades, nós temos que parar e pensar: o que Jesus fez? Quão próximo eu posso fazer? Será que eu consigo abrir mão desse direito? Será que eu consigo esquecer essa ofensa, esquecer essa zombaria, seguir a vida adiante, orar por aqueles, superar essa calúnia? Quantos e quantos são caluniados todos os dias? Quantas histórias, porque roubou, porque matou, porque fez isso, fez aquilo. Quantas nós estamos sabendo? E quantas dessas são verdades e quantas dessas são calúnias? Será que se for com a gente, nós já conseguimos esquecer, perdoar e ainda por cima orar por aqueles que estão nos perseguindo e nos caluniando? Nós temos que buscar com todas as nossas forças, porque já se passaram 2000 anos, porque já tivemos muitas chances, e porque essa chance talvez seja a mais preciosa, porque é a oportunidade que estamos tendo de ouvir isso de forma mais clara, mais direta, mais didática possível. A doutrina espírita vem esclarecer tudo aquilo que às vezes nós já tínhamos ouvido nas outras reencarnações, mas não tínhamos compreendido, porque muitas coisas eram veladas, muitas coisas eram ditas de acordo com os interesses, mas agora não. Agora tudo é claro. É uma questão de nós termos a coragem de enxergar
e de buscar. Então, para a gente ir finalizando, vamos pegar o texto da noite de hoje, que é pequenininho, mas é profundo. Muitos discípulos do Evangelho existem ciosos de suas predileções e pontos de vista no campo individual. Falsas concepções ensombram-lhes o olhar. Então, nós temos a ciência daquilo que nós preferimos, mas muitas vezes estamos agindo motivados por falsas concepções, por falsas crenças. Ele continua, quase sempre se inquietam pelo reconhecimento público das virtudes que lhes exornam o caráter. Guardam o secreto propósito de obter a admiração de todos e sentem-se prejudicados se as autoridades transitórias do mundo não lhes conferem apreço. Ainda agimos motivados pelo reconhecimento, motivados pelo interesse de nos mostrarmos talvez melhores do que realmente somos. Agem esquecidos de que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não percebem que, por enquanto, somente os vultos destacados nas vanguardas financeiras ou políticas arvoram-se em detentores de prerrogativas terrestres. Ele foi claro, prerrogativas terrestres. No mundo espiritual, a história é bem diferente. Então, esses que às vezes estão nas vanguardas financeiras ou políticas, arvoram-se em detentores de prerrogativas terrestres, senhores quase absolutos das homenagens pessoais e dos necrológios brilhantes. Necrológio é uma homenagem que às vezes é prestada àquele que já desencarnou e que tem prestígio, alguns feitos pela sociedade, então eles fazem essa homenagem escrita a essas pessoas. Então hoje, aqueles que detêm essas homenagens aqui no plano material, muitas vezes são esses afortunados. São os políticos, são aqueles que têm muito dinheiro. Esses recebem as homenagens aqui do plano material, mas muitas vezes estão em profundas dificuldades no mundo espiritual. Muitas vezes a riqueza daqui se traduz em miséria espiritual absoluta, por falta de conhecimento da lei de causa e efeito, por falta do sentimento de paternidade divina. Porque quando a gente se sente filho de Deus, a gente entende que todos nós somos irmãos e que prejudicar a um estranho é prejudicar a um irmão. Os filhos do reino divino sobressaem raramente e, de modo geral, enchem o mundo de benefícios sem que o homem os veja. A feição do que ocorre com o próprio pai. Aquele que realmente está trabalhando no anonimato. Só que o que vai para os jornais, o que sai na mídia, o que aparece na TV, muitas vezes, se não for a maioria delas, é só aquilo de ruim que acontece no mundo. Mas quantas pessoas estão trabalhando anonimamente para auxiliar? Quantos estão, nesse momento, lá no Rio Grande do Sul, prestando socorro às pessoas, cozinhando, limpando os abrigos, sem ter o seu nome divulgado nos jornais? Quantos estão socorrendo os animais,
estão medicando? Quantos estão limpando as feridas dos idosos, aqueles que estão às vezes acamados? O nome desses raramente aparece, mas eles existem. Se Jesus foi chamado feiticeiro, crucificado como malfeitor e arrebatado de sua amorosa missão para o madeiro afrontoso, o que não devem esperar os seus aprendizes sinceros, quando verdadeiramente devotados à sua causa? Não que a gente deva esperar e desejar o sofrimento para evoluir. Não é isso. Porque sofrimento é diferente de sacrifício. Quando nós nos propomos a realizar o sacrifício em prol de alguém, nós estamos fazendo um trabalho sagrado que só aquele que ama pode fazer. Mas o sofrimento não. O sofrimento é diferente. Nós não estamos aqui para sofrer. Nós só sofremos porque temos dificuldade de aprender a amar. E como não amamos, vamos contraindo débitos e mais débitos pelo caminho. E isso nos causa dor, isso nos causa sofrimento. Mas não é o nosso objetivo sofrer. O discípulo não pode ignorar que a permanência na terra decorre de necessidade de trabalho proveitoso, e não do uso das vantagens efêmeras, que em muitos casos lhe anulariam a capacidade de servir. Quantos de nós, às vezes, pensamos, se fosse rica, eu estaria ajudando, eu montaria um hospital, um orfanato, uma creche, distribuiria alimentos? Será? Pode até ser. Mas será que só isso basta? Eu dar daquilo que eu tenho em excesso? Ou será que eu preciso dar um pouco de mim também? Porque dar o dinheiro, às vezes, não é esse sacrifício que nós comentamos aqui, mas dar o tempo, gastar um pouco da sua saúde, da sua energia, isso é sacrifício, que o dinheiro não compra. Que o dinheiro às vezes não é capaz de proporcionar. É um aprendizado que o espírito vai adquirir quando ele dedica o seu tempo, as suas forças, para ajudar alguém. Se a força humana torturou o Cristo, não deixará de torturá-lo também. É lógico disputar a estima de um mundo, é ilógico disputar a estima de um mundo que mais tarde será compelido a regenerar-se para obter a redenção. E é assim que Emmanuel encerra o texto da noite de hoje. Que não faz sentido nós disputarmos o prestígio, a estima do mundo, o reconhecimento do mundo, sendo que esse mesmo mundo precisa se regenerar, precisa modificar-se para alcançar a redenção. Então, que todos nós possamos ter em mente que, às vezes, aquele sacrifício que nos é pedido é um trabalho que só nós somos capazes de fazer. Se bem feito, significa que nós já estamos aprendendo um pouquinho a amar, como Jesus amou a cada um de nós e segue amando até hoje. Que Ele nos inspire nessa jornada e que nós a cada dia possamos ter a certeza que subimos um degrauzinho na nossa evolução espiritual. Que Ele nos ampare, nos proteja, que todos possamos ter uma ótima noite. Muito obrigada.